Olá, boa tarde. Obrigado por me receber. Eu tenho uma carta aqui para te entregar. Só um minuto que eu vou pegar ela aqui. Código da carta. Atos 5:29. E a mensagem: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que será que Deus quer te entregar nessa mensagem? Será que Ele está observando que você às vezes está sendo pressionado e ficando na dúvida e às vezes seguindo por um caminho errado, mesmo sabendo que às vezes é errado, por medo das consequências que pessoas com poder sobre você podem te causar? Às vezes Deus, por dar essa mensagem, Ele está querendo te lembrar que, assim como os apóstolos que estavam sob a proteção e cuidados de Deus, Ele também exerce sua proteção sobre você. Então você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, como está escrito, né? O dia de amanhã trará suas preocupações e Deus cuida de tudo. Não está escrito também que não cai uma folha sem o conhecimento e permissão de Deus? Então, por que ter medo do que as pessoas podem nos fazer e preferir obedecer elas, mesmo sabendo que elas nos pedem para fazer algo de errado, algo imoral, cometer um pecado, por assim dizer, além de obedecer a Deus nos seus ensinamentos e confiar nele? Às vezes a gente tem que ter um pouco do sentimento de Jó dentro da gente, e mesmo diante das dificuldades, não confiar que se está acontecendo algo de ruim ou se pode acontecer algo de ruim por obedecer a Deus, Deus está vendo, Deus está ciente, Deus está observando e não vai deixar de te recompensar, Ele não vai deixar de te proteger. Às vezes, Deus permite que as coisas ocorram justamente para que a gente possa entender e ter a escolha. Mas Ele deixou claro os caminhos, né, que a gente tem que seguir. Então, essa mensagem, de certo modo um pouco especial, é um testemunho de fé, né? Inclusive no capítulo dessa mensagem você pode ver que a mulher de Ananias, né, mesmo diante dos apóstolos, diante do Espírito Santo, ela questionada, além dela obedecer a Deus falando a verdade, ela preferiu obedecer ao marido, que de alguma forma, né, acreditamos que tenha orientado ela com relação a esconder o valor que tinha conseguido pela venda da propriedade. E ela acabou morrendo diante dos pés de Pedro, pois, né, aí você pode pensar, mas Deus me castiga de uma forma pior do que um inimigo que na terra poderia me castigar por não obedecer a Ele? Não. Deus não tem maldade. Deus, Ele sempre vai cuidar da gente. Deus permite que a gente sofra, às vezes, as consequências dos nossos atos. Ele permite, porque a gente tem que ter a ideia de livre-arbítrio. A gente tem que ter essa liberdade para seguir Ele, porque Ele quer um amor verdadeiro da nossa parte, como filhos, né? E somente um filho livre e liberto, ele pode, com o tempo, entender os caminhos de Deus e perceber por que de obedecer a Ele, em primeiro lugar. Deus é um Pai zeloso. Ele sabe tudo e Ele vai sempre te proteger, mas Ele precisa que você tenha fé. Ele precisa que, mesmo diante de qualquer ameaça,
seja no trabalho, seja a nível pessoal, de relacionamento, você opte por sempre obedecê-lo, que ele está observando e ele vai te guiar e vai te recompensar por essa sua fé, assim como ele recompensou os apóstolos. Nesse capítulo, os apóstolos tinham sido presos, né? E um anjo à noite os libertou e falou: vão pregar no templo. Os apóstolos poderiam ter questionado o anjo: mas a gente vai ser preso e às vezes a gente pode até morrer se a gente ficar aqui, porque eles já falaram que não é para a gente pregar aqui, já nos deram essa ordem. Eles poderiam ter questionado o anjo, porque é uma questão, né, até lógica de que poderia acontecer, né? Mas a fé deles era maior do que o medo. E nisso, eles simplesmente obedeceram sem questionar. Obedeceram os comandos de Deus, as ordens de Deus, em primeiro lugar, sem questionar. E foram pregar. E aí, o que aconteceu em seguida, né? Os fariseus, eles chamaram novamente, pediram para chamar os apóstolos e não encontraram eles nas celas. E aí alguém avisou que eles estavam no templo pregando e mandaram que os guardas os levassem até eles. E o guarda trouxe os apóstolos e novamente os fariseus, com um tom de ameaça, questionaram: por que vocês nos desobedeceram? A gente não foi claro com vocês para que não pregassem em nome de Jesus? E naquele tom de ameaça, né? Qualquer outra pessoa, às vezes, um de nós, você, por medo, ou até qualquer um, né? É o normal. Poderia ter falado: não, a gente está indo embora, a gente não vai pregar mais aqui não. Tudo bem, não nos faça mal. Por medo. Mas o que os apóstolos falaram? Essa é a mensagem de Deus para você. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos poderiam usar a sua razão e saber que ao dizer isso, poderiam acabar sendo mortos. Mas Deus, como eu te falei, Ele vai te proteger, assim como protegeu os apóstolos. E por mais que os fariseus tenham ficado com raiva e querendo fazer mal a eles, foram dissuadidos, né? Foram convencidos a deixar eles em paz. E mandaram chicotear os apóstolos e libertaram eles. E uma parte interessante, né, é que os apóstolos ficaram felizes por se sentirem dignos de sofrer por estar obedecendo a Deus. Porque dá uma sensação de tipo, se eu estou sofrendo por obedecer a Deus, é porque eu estou no caminho certo. Porque se eu não estivesse seguindo a Deus, ninguém estaria me fazendo mal. Então, Deus quer de você essa fé. Ele quer que você confie nele, que Ele vai cuidar de você o tempo todo. Ele vai cuidar dos seus caminhos. Se vier o bem ou o mal sobre você, e você estiver fazendo a vontade de Deus, saiba que Ele está observando, que tem um propósito. Para tudo há um propósito. Se Deus permitiu, é porque tem um propósito, que às vezes a gente não entende. Assim como você segura seu filho para tomar uma injeção que vai causar dor nele, e você sabe que é importante para ele passar por aquilo, por aquela dor, porque lá na frente vai ser melhor para ele. Deus também, às vezes Deus permite que você sofra algum tipo de dor, Ele permite, porque Ele sabe que aquilo de alguma forma vai ser bom para você depois. Mas claro que Deus jamais vai fazer isso de maldade, assim como você ou seus pais levaram você para vacinar e mesmo sabendo que ia causar dor, seguraram e permitiram, não por maldade, mas por amor. Então, obedeça sempre a Deus antes dos homens.
mesmo supere o medo, mesmo que você veja e sinta bastante medo, tenha maior temor por estar sendo abandonada por Deus, por não obedecê-lo. O que seria pior? A gente perder a proteção de Deus ou a gente sofrer na mão daquelas pessoas que querem nos fazer mal por não obedecer a elas naquilo errado, no pecado que elas querem que a gente cometa. Seja no trabalho, seja no meio familiar, seja no seu relacionamento. Confie em Deus. Obedeça a Ele sempre em primeiro lugar. Essa é a mensagem. Obrigado por me receber. Tem algumas outras entregas para fazer. Até a próxima.